Olá, olá, boa noite! Quintou mais uma vez, mais um episódio do podcast Saber Viver aqui nos estúdios da Arte Beats, claro, com meu parceiro de sempre, Eduardo, e a sua senhora Dona Aline. Pessoal, como é que vocês estão aí? Olha, eu vou confessar que hoje foi uma loucura para chegar aqui, gente. BH tá difícil demais esse trânsito. Tá quase que ficando impossível. Tem que programar agora para sair quase com 8 horas de antecedência, gente. Tá difícil. Como é que vocês estão aí? Já chegou em casa? Porque hoje eu vou falar sério com vocês. Tem assunto aqui para dar, para vender, para jogar fora. E para você, mulher que sofre com cólica, com dores menstruais, com aquela irritabilidade. Ô, gente, ninguém merece esses sintomas, não, gente. Pelo amor de Deus. Mas sabia que tem tratamento? Tem solução? E nós, claro, trouxemos o melhor. Estou hoje recebendo o Dr. Anderson Azevedo, ginecologista obstetra, aliás, conceituadíssimo em sua profissão, porque, olha, eu já fiquei sabendo que é o doutor que cura qualquer dor, gente. E, ó, eu tive a experiência pessoal, né, doutor Anderson? Vamos falar assim, porque eu falo que indicação é fácil, mas recomendação é difícil. Então, eu recomendo, porque ele que está cuidando aí de mim. Então, eu posso dizer para vocês que em 45 anos de vida, já há 24 anos de cirurgia, eu sofro com tudo isso e mais um pouco, vocês me acompanham, sabe? E doutor Anderson, em uma consulta, falou comigo, é isso, quando a gente fez o exame, comprovado. Então, eu trouxe, claro, para ajudar você também aí do outro lado. É homem, tá assistindo o podcast? Sintoniza, grava, põe aí o aviãozinho para disparar para sua esposa, para sua parceira, para sua amiga, para sua irmã, para sua mãe, porque, gente, vale muito a pena. E eu quero dar boa noite pro doutor Anderson. Boa noite a todos os ouvintes. É um prazer muito grande, viu, Meri, estar aqui com você. Eu falo sempre que a gente passar, né, para nossos conhecimentos, para a população, para quem acompanha você no programa, isso, assim, é uma satisfação estar aqui. Nossa, e ajudar a nossa. que a gente pode, né? Exatamente isso, ajudar, né, doutor Anderson? Porque quando a gente fala, assim, dessa temática, né, de ginecologia, obstetrícia, a gente já logo lembra, né, a ginecologista, meu Deus, menstruação, cólicas, sangramento, aquela coisa toda, porque o bichinho que incomoda nós, principalmente mulheres, é esse ciclo, né, que é natural e que é benéfico para o nosso corpo. Deus fez muito perfeito, né, tudo direitinho, mas a gente sofre, hein, doutor Anderson? Pois é, o que eu falo é o seguinte, cada paciente tem, assim, o seu limiar de dor, sabe? Eu, por exemplo, sou super sensível à dor, né? A dentista sofre comigo assim, só de eu falar que eu vou lá, ela já se prepara, coloca uma cadeira dela para fazer uma massagem, porque eu sou sensível para dor. E eu tenho uma paciente, pessoal, que ela menstrua 15 dias. Sabe, ela não tem cólica, mas ela menstrua 15 dias. Quando ela falou para mim dentro do consultório, eu falei, nossa, 15 dias? Ela falou sim. Aí eu falei com ela, vamos resolver esse problema, né, 15 dias, né, bastante. Ela falou assim, olha, para mim isso é normal. Não me incomoda. Não me incomoda, eu me sinto mulher com isso. Para mim é normal, meu marido entende. Eu falei assim, aí, claro, eu verifiquei, né? Isso que é muito importante, já aqui dando um gancho para outra questão, assim, esse sangramento, né, volumoso, a gente tem que investigar se não tem alguma outra coisa causando esse sangramento. A gente vai falar sobre tudo isso, exato. Mas antes de chegarmos a todo esse questionamento, que eu sei que as pessoas estão ali morrendo de dúvida, você já pode dar aí boa noite, mandar sua pergunta pro doutor Anderson, responder aqui, ó, no QR Code também, tá bom? Cai direto para que ele possa receber as suas dúvidas e orientações. O doutor Anderson está com o WhatsApp dele, o Instagram dele, vai passar aí para você na tela, à disposição. Eu sei que vocês vão enchê-lo de problema, gente, eu sei disso. Problema não, de perguntas para ele solucionar, né? E o mais interessante é que vocês vão agora conhecer quem é Dr. Anderson Azevedo. Conta um pouquinho pra gente
quem é o Dr. Anderson, você nasceu aqui em Minas, como que foi sua criação, pra gente entender um pouquinho, né, como que foi sua trajetória por esse amor aí, essa paixão pela profissão. Então, eu sou de Patingas, aqui de Minas Gerais mesmo, eu estudei lá em Patinga, fiz o ensino fundamental, ensino médio lá, fiz a faculdade lá. Eu só saí, já morei aqui em BH um tempinho para fazer residência médica e voltei para lá. Tem uma história muito engraçada que a minha mãe me fala que quando eu fui a primeira, sabe quando a gente vai para a escolinha só para brincar, a gente vai para divertir, desenhar com a titia e tudo? Diz a minha mãe que me perguntou assim, Anderson, o que você está indo fazer? Mamãe, eu estou indo estudar para ser médico, tirar neném. Eu não sei de onde que eu tirei isso, se eu vi alguma coisa na televisão, alguma propaganda, sabe? E assim, eu sempre quis ser médico, tirar neném, né? Eu tinha o quê? 5 anos, 6 anos de idade Já na se época. falava na profissão de medicina. Eu queria, e assim, eu já dei aula na faculdade de medicina, e eu tive vários alunos que eu chegava e perguntava, você vai fazer residência para quê? O que você vai querer especializar? Eles falavam, prof, eu não sei, eu estou em dúvida entre oftalmo, entre cirurgia geral, entre obstetrícia, então assim, coisas totalmente, assim, gente, mas aqui, ou é cirurgia geral, ou é oftalmo, sabe, eu nunca pensei em fazer outra coisa, sabe? Você já eu veio sempre focado, fui então. focado, e isso para mim, assim, uma época foi bom, né, que eu já sabia o que eu queria, mas por um lado foi um pouquinho ruim, porque assim, eu tirava 100 na área das biológicas e nas exatas, assim, eu era o terror, sabe, um horror, porque eu sabia, assim, a gente tem matérias na faculdade, né, de medicina, Sim. que para obstetrícia talvez a gente via precisar, mas tinha muita matéria que eu falei assim, meu Deus, para que eu vou fazer parto? Para que isso vai ser? Vai que eu vou ver alguma isso? utilidade para mim, sabe? E assim, no decorrer desse tempo, eu já entrando para a faculdade, né, sabendo o que eu queria, sabe, eu já fui, assim, pegando uma experiência, né, com o tempo, fazia muito estágio extracurricular, então, assim, quando eu já cheguei na residência já com uma carga boa, assim, né, assim, com conhecimento bom, e quando eu saí, eu já tinha, sabe, assim, um pé no chão, né? Você já estava ali realmente consciente, né, e bem focado no que você queria. E é claro que a gente observa isso, assim, porque você criou uma paixão pela profissão. Tem que e você ter. estuda muito até, porque é uma área que eu acredito ser complexa, eu mulher falando, porque eu já sofro desde a minha infância, né, com esse ciclo menstrual que eu tinha e depois vieram a não ter. Mas eu queria que você até explicasse um pouquinho, começasse para a gente falar, né, dá tempo, vamos falar assim, para entender um pouco mais sobre o natural da mulher, doutor Anderson. O ciclo menstrual, como que funciona? Vamos mostrar assim, falar o beabá mesmo, o que acontece com o nosso organismo, o que seria dentro do normal para uma mulher, porque quem está ali nos acompanhando e já percebe que não é isso que ela sofre, já cria-se um alerta. Uhum. Olha, é igual esse caso dessa paciente dos 15 dias menstruando, né? Para ela é o normal dela. Entendeu? O que eu falo, Melissa, tem que deixar bem claro é o seguinte, se você tem o seu ciclo, você começou a menstruar, assim, a gente tem que pensar sempre que a fase, até para as mães, né, que estão aí com as adolescentes, Sim. hoje as meninas estão menstruando muito mais cedo, sabe? Eu tô com a menina de 8 anos que parou de ir na escolinha porque os coleguinhas começaram a debochar dela, sabe? De tanto que ela estava menstruando, falando assim, olha lá, tia, ela tá morrendo. Aí a mãe dela me procurou, dessa criança, né? Para eu estar avaliando o que eu poderia estar ajudando. Então, assim, eu falo que cada paciente minha das que eu tenho são únicas, entendeu? Então, assim, se você tem um ciclo, por exemplo, de 4 dias menstruando, aí começou a vir 5, 6, 7, já está saindo do normal, entendeu? Mas uma média, né, da população é menstruar aí entre 5 e 7 dias. E com qual frequência? Isso aí também é uma dúvida assim, constante das pacientes. Por exemplo, hoje é dia 2. Ok. Tem paciente que todo dia 2 ela vai e menstrua.
Então, são ciclos de 30 em 30 dias. Tem pacientes que não menstruam todo dia 2, mas assim, aí vai no dia 4, aí no outro mês já é dia 6, entendeu? Aí eu pergunto assim, o seu ciclo menstrual é regular? Elas falam assim, doutor, não é. Um mês é num dia, outro mês é no outro dia. Aí eu pergunto assim, mas você fica sem menstruar 1, 2, 3 meses? Elas falam, não. Você menstrua mais de uma vez por mês? Elas falam não. Aí eu falo assim, então, pera lá, o seu ciclo é um ciclo menstrual regular, porém com períodos diferentes, né? Entre um e outro. Tem paciente que tem de 35 a 35, 28 a 28, 25 a 25. Então, isso é um ciclo regular, porém com períodos diferentes entre um e outro. E para que a gente possa observar isso, qual que é a sua dica? Fazer anotação mesmo? Porque eu tô com 45 anos. Na minha época, sempre era aquilo, anotar o dia da menstruação, aquelas famosas, né, tabelas e tudo. Isso já vinha até naqueles diários, né, gente? Na minha época era diário, hoje é tudo internet, telefone, né? Hoje é tudo mais prático. Mas era sempre de anotação. Isso ajuda, doutor? Na hora que a paciente vai para uma consulta? Ajuda demais, sabe, gente? Vocês têm que anotar, porque, principalmente, por exemplo, no pré-natal, sabe? É fundamental a gente saber. Quando eu iniciei minha carreira, a gente perguntava para a paciente assim, qual que foi a data da sua última menstruação? A maioria... olha, eu acho que foi dia tal, acho que foi, mas você tem certeza? Doutor Anderson, não tenho certeza não. Hoje a gente tem os aplicativos, né, de celular, tem muitos aplicativos bacanas, que falam assim, olha, o primeiro dia da menstruação, terminou dia tal, no tal dia você vai estar ovulando, é o dia mais propício a ter uma gestação. Então, assim, a maioria das pacientes hoje tem esses aplicativos que fala para mim direitinho, sabe? Essa facilidade, né? Eu menstruei dia tal, eu ovulei dia tal, eu acho até, doutora, que eu engravidei dia tal, que eu namorei nesse dia. Então, eu acho que eu engravidei nesse dia. E fica até mais prático, né, doutor, para uma avaliação. Agora, doutor Anderson, como ginecologista, minha primeira ida ginecológica, quando deve ser? Eu acredito que a partir da hora que a menina começa a menstruar, sabe? E agora a gente está entrando, assim, em um assunto muito que tem me preocupado demais, é a questão da gravidez na adolescência. Não fala não, gente, dá até coceira aqui. Deve até ajeitar. Eu estou com a paciente de 10 anos, que engravidou com 9, do primo dela de 9. Jesus. E foi a primeira relação sexual dos dois, sabe? Tem uma coisa que tem me preocupado muito, pessoal, é que, infelizmente, a educação sexual está virando, assim, a educação em si, a gente está deixando por conta da escola, né? Os pais não estão sabendo lidar, assim, com a educação das crianças, e quando fala da parte sexual, que ainda é um tabu, entendeu? Aí que, assim, eu venho observado cada dia, assim, que está faltando jogo de cintura para os pais conversarem com as crianças. Eu acredito muito nisso, sabe? A gente já estava até falando isso outro dia, porque nós estamos muito preocupados realmente com isso. Os pais estão deixando, né, os filhos serem educados pela rua. Exatamente. E estão esquecendo do seu papel como pai, como mãe ali. É complicado, mas é necessário. Porque eu tenho comigo o seguinte, o que você não ensina como pai ou mãe, a vida vai ensinar. A rua vai ensinar. E às vezes até mesmo, né, vai perder o seu filho por algo que eu, no meu conceito, é o que eu falo, não estou aqui para julgar e condenar e apontar ninguém. No meu conceito, eu reforço muito isso. No meu conceito, eu não gostaria, e graças a Deus, meus filhos não foram ali educados por questões de traficantes de rua, né? Então, com toda a dificuldade que eu passei, eu tive que ensinar e dar a educação. E como isso é importante? Sim. Como isso é importante? É difícil para nós, às vezes, chegar e conversar, mostrar uma camisinha, mostrar uma pílula, mas é muito necessário. É necessário, e assim, eu acredito que é mais do que necessário. E hoje está tudo muito fácil o acesso, né, doutora Exatamente. Anderson? As crianças com 4 anos, nossa, essa geração
Melissa. Z que tá aí, gente, pelo amor de Deus, ó. Exatamente. Tá. Então, assim, talvez chegue a uma criança, um adolescente, né? Um adolescente mesmo, de 11, 12 anos, uma informação, talvez, se você já tivesse dado antes, chega uma informação que ele vai bater o olho naquilo e fala assim, nossa, que é isso? É assim? Entendeu? Então, eu falo que a educação sexual, Melissa, tem que vir desde que uma criança começa a já saber, assim, que eu sou um ser humano, né? entendeu? Por exemplo, meninas, né? A mãe tem que chegar para a menina, para a filha, e falar assim, filhinha, olha aqui, isso aqui é pepequinha, não pode deixar ninguém colocar a mãozinha aqui. Quem pode colocar a mãozinha aqui é só a mamãe, entendeu? Exatamente. Porque, Melissa, quando eu fazia plantão, que agora eu só em consultório, cirurgias, eu atendi muita violência sexual, sabe? E assim, e violência sexual de bebês, entendeu? Aí a mãe perguntava, onde colocou a mãozinha em você, filhinha? Ela apontava, sabe? Então, assim, eu acho que a educação sexual, claro que a maneira que eu vou falar de uma criança de 5 é diferente de 7, que é diferente de 10, 12, 15 anos. Mas não pode deixar de falar. Mas é importante falar. E eu ainda falo mais, né, doutor? Porque você veio de uma excelente criação, a gente já te conhece, né? Podemos falar assim, sua mãe sempre te acompanha, a gente vê esse coração que tem aí junto com você. Mas se os pais não conseguirem falar, pelo menos, né, leva até você para uma consulta ali, para que você também consiga junto, né, falar com aquela pré-adolescente ou com aquela criança que vai fazer sua consulta ginecológica pela primeira vez, porque, gente, nós estamos ali de frente a uma pessoa neutra, vamos falar assim, fica mais fácil. Acredito eu que fica mais fácil, sim, né? Porque a minha vida inteira eu tive um relacionamento muito aberto com a minha mãe, entendeu? Então, assim, tudo que a gente tinha de conversar, ela conversava comigo, eu conversava com ela, mas realmente a gente tem casos, né? Realmente da mãe e do pai, assim, talvez por medo. Gente, será que eu vou estar, igual você falou, o mundo hoje está evoluindo tão rápido, e pensar assim, será que eu vou estar passando a informação correta? Né? Será que é assim mesmo? Assim, procura um ginecologista, né? Hoje tem ginecologista, eu sou sexólogo também, eu fiz sexologia, então você está tendo dificuldade, né? Marca consulta, ajuda, né? Procura uma ajuda mesmo. Muitas mães levam para mim, olha o que acontece, levam para mim adolescentes para consultar, e assim, eu tenho que perguntar se já teve relação, e aí entra dentro do consultório, a mãe e a filha. É um tabu, né, doutor? Aí eu pergunto, olha, como é que tá? Você já teve relação? Não. Aí eu falo assim, olha, agora eu falo com a mãe. Falo assim, olha, faz parte da rotina, assim, da nossa consulta. Primeiro consultar com o pai ou com a mãe junto e depois eu vou conversar com a sua filha sozinha. Pode ser? Ah, doutor, tá jóia. É só enquanto a mãe fecha a porta. Doutor, já tive relação e aqui eu tô preocupada porque como é que eu vou fazer com entrar com anticoncepcional lá em casa para eles... Você tá entendendo? Exatamente. Então, assim, é importante, elas têm... o que eu, assim, observo... E não tem como mentir, gente. Tem consulta física, né? Tem como mentir, né? Então, assim, eu percebo que as adolescentes, né, e quem já fez 17, 18 anos, elas têm confiança, sabe, no profissional de contar, sabendo que aquilo ali, desde que também, eu acho que chega a hora... Eu percebo assim, essa pessoa aqui não sabe nada, entendeu? Ela não está se cuidando, não está usando preservativo, não está usando um anticoncepcional. Então, assim, daqui a pouco volta para mim aqui grávida com uma IST, né, que hoje a gente não chama mais de DST, a gente chama de ISTs, né? Das infecções. Então, assim, o momento é agora de eu ajudar, de eu poder fazer o que eu posso, né? Então, assim, elas saem de lá com confiança, sabe? Assim, nossa, tem que confiar, né? Porque o profissional tem que confiar, mesmo, né, doutora? Ele não pode sair, é o que eu falo, assim, ele dentro do consultório, principalmente ginecológico, né, que a gente mexe muito com vocês, eu acho, assim, um absurdo, sabe, os casos que a gente vê na televisão de obstetras e de ginecologistas terem a capacidade de aproveitar de uma paciente, porque vocês se entregam para a gente. Exatamente. Né? Eu acho que uma relação de confiança tão grande, assim, que é a parte íntima de vocês, entendeu?
vocês estão entregando ali, além da intimidade de vocês, confiança. E tem gente que tem coragem de... E são casos, e há casos que eu falo que é até triste, né, da gente ficar sabendo, porque é bem complexo e infelizmente, né, vão ter profissionais, assim, em todas as áreas, vamos falar assim, que estão abusando, mas que eu agradeço por outro lado, porque as mulheres estão com mais força, estão conseguindo falar, não estão conseguindo mais ficar caladas. Eu acho isso muito importante, porque a gente precisa mesmo de estar expondo, estar vendo e ajudando a outra colega e tudo, e isso acaba, né, chamando a atenção também da sociedade, até dos planos governamentais, para que façam alguma coisa. Exatamente. Porque a gente era muito vulnerável, essa é a verdade, né, doutor? Na minha época, eu morava numa área rural, então imagina, é pior ainda. Pior né? ainda. Então você tem que confiar, não tem outra opção, é confiar ou confiar, né? Confiar ou confiar. Agora, doutor, antes, vamos falar um pouquinho de menstruação a nível de cólica. O que provoca essa cólica? Porque tem cólica, gente, que chega a pessoa a perder força, a desmaiar, a ter todo mês a dor de cabeça, a irritabilidade, né? As famosas TPM, que a gente também vai falar quais são as tensões aqui pré-menstrual. Conta um pouquinho pra gente o que provoca a cólica. É um processo inflamatório. Né? É um processo inflamatório que ocorre ali dentro do útero, que ele tem, que vocês assim, quando ocorre a descamação, né, daquela caminha que seria ali para implantação do embriãozinho, é todo um processo inflamatório, benigno, né, gente? Todo mundo acha assim, a inflamação é uma coisa, não, é natural, ocorre um processo inflamatório, ocorre ali a contração das fibras uterinas, entendeu? Musculares do útero, e para poder estar eliminando ali aquele material. Então, por isso, vocês têm cólica, né? Agora, assim, tem paciente que chega para mim e fala que fica, assim, de cama, entendeu? Então, quando a paciente chega para mim, fala assim, olha, doutor Anderson, a minha cólica, assim, é insuportável. Sabe, eu não sirvo para nada, eu falto trabalho, eu só fico dentro do quarto, encolhida. Uma virou para mim e falou assim, eu fico em posição fetal. Isso aí não tá normal, gente, né? Isso aí tá... Aí eu pergunto assim, sempre foi assim? Ah, doutora Anza, olha, quando eu menstruei a primeira vez, era assim, eu sentia cólica. Mas à medida que os anos foram passando, essa cólica tá piorando, aí tá começando a vir, assim, sangramento fora do ciclo mesmo, fora da época, né, de eu estar menstruando, e assim, tem só piorado, e vem até pedaços. Aí essa paciente está falando para mim que ela tem endometriose, sabe? Assim, a principal... Quando ela começa a contar, né, o histórico, eu acho também hoje, assim, é uma coisa que está acontecendo muito, Melissa, nós, tá? Eu estou incluindo nós, médicos, a gente está perdendo, assim... o tempo, a gente não é o tempo, a gente está perdendo aquela coisa, né, de saber escuta, né? Escutar. Sabe? A escuta, né? Porque é muito fácil a gente você chegar no meu consultório, doutora Anderson, olha, eu tô sentindo dor na hora de menstruação. Tá, você vai fazer uma ressonância. Não, a gente tem que saber, né, como é que é seu histórico menstrual e tal, porque assim, tá uma petição de exame, claro que o exame, tempo, a gente, né, tem que saber que o exame é complementar, né? Por exemplo, tem lá, vou pedir um exame complementar, para complementar o quê? Tudo bem, olha, eu falo com ela assim, eu acredito que você tem endometriose, mas vamos ver em que nível que está essa endometriose, aí é para complementar o exame, entendeu? Então a assim, cólica em si é normal ter um pouco de desconforto, mas quando passa do normal, que deixa você, vamos falar assim, inativo, com uma situação de você não conseguir lidar com as suas tarefas dia a dia, já é um sinal de alerta. Que tem alguma coisa acontecendo, entendeu? Não propriamente que seja endometriose, mas tem algum descontrole pode estar acontecendo. Uma coisa que eu uso muito e que dá muito certo, eu pergunto aos pacientes assim, olha, Melissa, 0 é dor nenhuma, você tá, sim, plena. Menstruou normal. 0 é dor nenhuma, 0 mesmo. 10, compra o caixão que você morreu de dor. Qual nota que você me dá de 0 a 10? Ah, doutora, é 1, 2. Para mim é normal. Okay. Quando começa 5, 6, assim, já está começando a sair fora do normal. Você já tem um parâmetro ali, né, assim, na sua consulta. Na hora que elas vão falando...
Ah, é 5. Aí eu tô falando assim, olha, eu tô lembrando você que você tá à beira da morte, hein? Você tá no meio do caminho, de 5 para 10, você já saiu do 0, já foi para 5. Ah, então não, é 8. Entendeu? Aí já Aí vê eu o falei, aí, tá vendo? quanto Isso aí que... toda na prova não é consulta. Tá vendo? De 5 passou para 8. Aí, doutora Ana, espera aí. É todo mês? Eu falei assim, é. Nossa, eu tô achando então que é 9. Você tá vendo? A É gente, assim. mulher é um bicho complicado. É. Eu tô achando... Complicado. Mas, ô, gente, o mais importante é que tudo tem tratamento. Tudo tem tratamento. Tem Só precisa tratamento. realmente É, procurar ajuda, né, tem que doutor procurar, Anderson? vocês não precisam ficar sofrendo, não, entendeu? Hoje a gente tem tanta tecnologia, né? Sabe? Tem tanto medicamento bom no mercado que a gente pode estar aliviando vocês, não precisa de ficar sofrendo, entendeu? Agora, doutor Anderson, muitas pessoas até me mandaram mensagem querendo saber, porque quando chega, às vezes, com uma menstruação que incomoda mesmo, que hoje a rotina tá tão assim, as pessoas hoje estão evitando, né, a criação, ter filhos, é algo que sempre vai prolatando para uma família por causa dos objetivos ali, tá tudo bem, cada um sabe, né, do seu motivo, mas interrompem o ciclo menstrual. Muitas mulheres acabam optando com o médico ali interromper o ciclo menstrual. Até uma curiosidade minha e junto com outras mulheres também. Isso é normal? Não é prejudicial? Não, não é. Conta pra gente isso, porque... Tá. Uma segurança que eu passo para as minhas pacientes, eu falo com elas assim, gente, se eu fosse mulher, eu não queria menstruar, não. Porque, Melissa, tem muitos mitos, sabe? Ah, doutor Anderson, mas a minha amiga, minha avó, minha tia, a minha irmã, a minha colega falou que é para filtrar o sangue, que é para limpar o útero, que sobe para a cabeça. Se não, gente, não tem nada disso, não é para limpar. Ah, eu vou ter dificuldade de engravidar depois, sabe? Isso é tudo mito, entendeu? Então, assim, olha para você ver. Se você tá... se eu tô com uma paciente que a nota dela é 8, 9. E assim, eu faço o exame complementar dela, não é endometriose, não é caso cirúrgico, nada. É ela, entendeu? Eu vou deixar essa paciente com a nota 9 de dor, sabe? Uma forma, uma maneira, e ela fica tomando. Porque para se tratar de uma nota 9 e 10, são medicamentos fortíssimos que a gente tem que usar. Sim, né? analgésicos fortes Analgésicos também, fortes, né? tramadol, esses medicamentos assim, que é de controle especial, receita. Então, vai indo o medicamento, a paciente cria uma resistência ao medicamento, não funciona mais, é para morfina, e chega uma hora que é medicamento venoso e pronto. Então, claro que a gente tem sempre que avaliar, né, gente? Caso a caso. Caso a caso. Está sangrando muito, muita cólica, não. Olha, é disso mesmo, não tem nada. O útero está lá, um útero bonitinho, não tem mioma, não tem cisto, não tem ovário, não endometriose, nada. Vamos fazer uso aí do medicamento contínuo, não faz mal nenhum para a paciente. Então, é mito. Não faz mito, mal. não Interromper faz mal. a menstruação não faz mal nenhum. Não faz mal e tem muita gente aí sofrendo à toa. Agora, assim, vou pedir um favor para vocês. O medicamento que é para dar pausa, é para dar pausa. Ele foi feito para dar pausa. Entendeu, Melissa? O que acontece é que tem paciente... Ah, o doutor Anderson falou lá que não precisa. E a minha cartelinha... Minha cartela é 28 e eu vou tomando direto. A minha cartela é 21... para dar pausa de 7, aí eu vou emendar uma na outra. Não pode fazer isso. Hoje a gente tem medicamentos que são exclusivos, porque a composição do medicamento é diferente, a dosagem é diferente, entendeu? Então tem medicamentos que é para fazer de uso contínuo e tem aqueles que tem que dar a pausa, gente. Então, por favor, se vocês estão usando o medicamento que tem que dar a pausa, o doutor Anderson falou que não tem problema eu emendar a cartela. Tem problema eu ficar sem menstruar, né? Vai procurar um ginecologista, porque a gente vai passar para você um medicamento próprio que é próprio para isso, para não menstruar. Que não tem essa pausa, né? Hoje a gente tem uma opção também muito boa, que é o DIU hormonal, né? O DIU hormonal, tem paciente que pergunta para doutor Anderson, tem muita gente hoje, assim, virou uma vibe hoje falar que hormônio faz mal, sabe? Hormônio faz mal. Depende muito, assim, é aquilo que eu falo, a gente tem que individualizar cada caso, gente, entendeu? cada genética é uma, né, Pois doutor? Se o hormônio faz mal para a pessoa, pode ser que não faça para você, não faça para outra, entendeu? Agora, sim, eu passar um hormônio para a pessoa que tem algum problema, que já teve histórico de trombose, que já teve histórico de câncer de mama, então, assim, sabe? A gente tem que individualizar.
Quando eu falo assim, o paciente que sangra lá muito e tem muita cólica, vamos colocar um DIU hormonal? Que o DIU hormonal ele vai durar aí 5 anos, você vai ficar sem menstruar, você não vai ter dor. Mas é hormônio, doutora Ana. Eu falei assim, calma. Mas assim, é uma bomba de hormônio. Não. O DIU hormonal, dentro dele, tem uma cápsulazinha que ele vai liberando, aos poucos, o hormônio local ali, só no útero, durante 5 anos. Então já é tudo preparado, programado, né? Estudado, laboratório. Gente, então, é a falta do conhecimento mesmo. Essa que é a verdade, né, doutora? Por exemplo, o DIU hormonal, uma das marcas que a gente tem no mercado, é uma das maiores empresas farmacêuticas do mundo. Eles iam lançar um produto que teria algum malefício para o paciente? E é aquilo que nós já falamos, cada caso é um caso. Agora, doutor Anderson, vimos aqui, então, que é mito, reforço, bloquear a menstruação. O doutor Anderson está aí falando que é mito. Eu mesmo confesso que eu tinha esse receio. Né? Eu tenho filha aí de 24 anos agora. Então, quando ela foi ao médico com 13 anos de idade, a opção dele conosco foi interromper. Sim. Ela menstruava muito, o ciclo dela é muito grande, volume, né, é muito grande, mas até que nós descobrimos com exames complementares que ela não tinha nada, graças a Deus, mas que o tamanho do útero dela era o tamanho de uma mulher que já tinha uma gestação. Vai explicar Deus, né? Então, para a idade dela, ela tinha um útero muito maduro. Então, o volume era muito alto, ela desmaiava, ela ficava muito fraca e optou-se, então, pela interrupção. Eu ficava com medo de falo, porque nós estamos falando de uma menina que está começando uma vida com 13 anos, né? Sim. E aí, hoje, com outro médico, ela prefere realmente dar a pausa no medicamento e menstruar. Só que a menstruação, ela tem as consequências, né? Muita dor, muito sangramento, aquela coisa toda, mas ela já sabe que isso é o normal dela. Não é nada anormal, vamos falar Exatamente. assim. É o normal. Então, é aquilo, é conhecer mesmo o seu normal. Sim, eu ofereço, né? Assim, tem paciente que, às vezes, a paciente está usando. Olha, Melissa, a paciente chega para mim e fala assim, eu pergunto, por exemplo, primeira consulta, tem paciente que já está comigo há mais de 15. A gente não pode ficar falando a idade de filho fala, não, e nem de quanto tempo. Não, eu falo com muito orgulho. Eu falo com muito orgulho, 45 anos aqui, com muito orgulho, minha caçulinha. Falando, eu já tô com filho de tantos anos, já tenho paciente já há mais de 15 anos. Eu tenho orgulho, viu? Orgulho de ter uma menina de 24 e um de 25, que orgulho. Vira e mexe, entra tem. paciente, né? Esses pacientes que já estão comigo já há muito tempo, e aliás, são pacientes. Aliás, um abraço aí pra galera do Vale do Aço, gente, né, minhas pacientes, assim, que eu tenho muito carinho, a Cidade, Patinga, Fabriciano, Timóteo, a minha equipe que trabalha comigo, assim, que a gente precisa, né, da equipe para trabalhar, você tem a sua, você sabe como é que é. As minhas pacientes que estão aí há anos, sabe, eu vejo, assim, tanta postagem de carinho no meu Instagram, sabe? Isso que é gostoso, né, esse reflexo, assim, esse feedback é maravilhoso. Feedback, elas levam os nenenzinhos para tirar foto comigo, sabe, aqui, doutora, você colocou no mundo. Aí, desse negócio de colocar no mundo, vira e mexe, entra paciente lá, que o menino quase não passa nem na porta do meu consultório, sabe? Doutora, oi, aqui, vim trazer para você ver, você que fez o parto dele. Eu falei assim, legal. Me fala não! Nem menino, já é homem, sabe? Que então, delícia, assim, né? Assim, e esse carinho é muito gostoso, né? Gostoso. Agora, doutor, endometriose. Eu queria que você falasse um pouquinho o que é a endometriose e quais são os sintomas que ela, né, pode afetar aí a gente. Tá. Igual eu falei, assim, a maioria das pacientes que tem endometriose, ela tem dor. Então, quando ela chega para mim, que eu faço a reguinha da dor, ela fala que a dor dela tá lá em cima, entendeu? E já é uma coisa assim, que me dá aquela luzinha na minha cabeça, entendeu? O que acontece na endometriose é o seguinte, o útero, a parte de dentro do útero, chama endométrio, tá? Então, todos os meses, a parte de dentro do útero, que é o endométrio, ele se espessa como se fosse uma caminha, porque se acontecer a fecundação, é ali dentro do endométrio que o embriãozinho vai desenvolver. Se não acontece a gravidez, aquela caminha ela já não serve mais. Então, a paciente vai e menstrua.
A endometriose, além da paciente, eu vou falar assim, bem entre aspas, para vocês poderem entender, além da paciente menstruar para baixo, pelo colo, pela vagina, ocorre um refluxo da menstruação, tá? Pelas trompas, e cai pedacinhos de endométrio na cavidade abdominal. Aí, todo mês, o que acontece? Esse endométrio, esses pedacinhos de endométrio que estão fora da cavidade dentro do útero, por isso chama endometriose, né? A presença de endométrio fora lá de onde deveria estar, ele não sabe que está lá fora, Melissa. Então, todo mês ele sangra. Como se tivesse, não é assim, menstruado, ele sangra, e sangue na cavidade abdominal da gente dói. Tanto na minha quanto na sua, não é só da mulher. Por exemplo, você sofreu um acidente e está com muita dor abdominal. Pode ser sangue na cavidade abdominal. Então, todo santo mês, a paciente que tem endometriose, ela vai menstrua e sente aquela cólica horrorosa. Por quê? Talvez não é só a cólica menstrual dela, é porque ela está sangrando ali dentro da cavidade abdominal, entendeu? E quais são os riscos, doutor? Os riscos é virar uma endometriose profunda, sabe? A endometriose profunda, porque assim, a gente tem que avaliar muito também a questão da localização da endometriose. O local da endometriose, se esse endométrio ele implantou no próprio útero, só que do lado de fora, a gente tem o nome de adenomiose, quando é no ovário tem outro nome. Então, assim, dependendo da localização, a gente dá nomes diferentes. A endometriose profunda é quando já adere, assim, por exemplo, na bexiga, sabe? Acontece muito, assim, o caso que a gente vê muito, aderir no reto, sabe? Olha que legal, nós estamos até colocando um desenho ali, que talvez fica mais fácil para você que está assistindo a gente aí, doutor, pode ir mostrando, né, doutor? Exatamente. Aqueles pedacinhos ali é endometriose, né? Aqueles ciclinhos ali. Exatamente. Então, olha lá, vocês estão vendo, né, que a gente tem ali no ovário, naquele mais branquinho lá, que é o endometrioma, que é um foco de endometriose no ovário. Aí, quando é lá no útero, tá vendo? Lá, já tá na parte de cima ali, que eu falei que é adenomiose, e endometriose profunda, quando não é nenhum desses lugares ali. Então, todo mês, aquilo ali sangra, e sangra na cavidade. Aí, o seu organismo, ele tenta resolver aquilo ali e forma um processo inflamatório naquela região aí. Aí já é um processo inflamatório diferente do que eu falei simplesmente da menstruação. Sim, porque né? aí já é algo... Vamos falar assim, que o organismo está tentando realmente... Assim, epa, tem alguma coisa acontecendo tem alguma aqui. Coisa aqui que não é daqui. Então, vamos lá chamar todas as células, né, responsáveis por aquele processo inflamatório, para a gente tentar acabar com isso aqui. Aí, belezinha, a Melissa, olha aqui, tô filé, agora tem mais nada aqui não. Aí... já vem menstruação de novo. 30 dias depois de menstruação de novo, 21. Aí começa tudo de novo, e vai e volta, esse vai e volta, vai e volta. Uma das coisas que pode acontecer com isso, que é uma área que eu trabalho, né, que é infertilidade e reprodução humana assistida, é a infertilidade, sabe? Por que, doutora Ana, que acontece a infertilidade em pacientes que têm endometriose? Porque eu falo que as trompas, elas têm que ter... Sabe esses bonequinhos de posto, né? Boneco de posto, que a gente brinca. De vento, que eles ficam assim. A trompa, ela tem que ter essa mobilidade, sabe? Para ela ir lá e pegar o óvulo, entendeu? E o encontro do óvulo com o espermatozoide é feito na trompa. Por isso que a gente tem a gravidez tubária. Sim. Né? O que acontece? Quando a paciente tem endometriose, esse processo inflamatório assim, de anos, né, que vai melhor todos os meses, a trompa ela para de balançar igual bonequinho e ela começa a ter uma movimentação menor. E com isso tem uma certa dificuldade das fímbrias ir lá e pegar o óvulo para poder acontecer a fecundação. Dificulta essa gravidez, essa gestação acontecer. Um fator de risco, né? Uma complicação da endometriose é a infertilidade e também, igual eu já falei, é a gravidez ectópica, que como a trompa não tem o que ajuda o embriãozinho a migrar para o útero e implantar lá dentro. Até o movimento que ela vai fazendo, né? Lá dentro é cheio de cílios dentro da trompa que vai, tipo, empurrando o embriãozinho para o outro. Então, como essa movimentação está diminuída, aumenta o risco de ter gravidez ectópica, né, nas trompas, entendeu? A endometriose também, que aí já é um caso muito... É por isso que eu falo,
falo, gente, se vocês estão sentindo, sabe, o que a gente está conversando aqui, essa cólica, esse aumento menstrual do ciclo, doutora, está saindo pedaço, como se fosse coágulo, né? Porque sai os coágulos, né? Tá saindo pedaços, as falam comigo. Nossa, parece que meu útero tá saindo pedaço do útero, não é pedaço do útero, gente, são coágulos. Procurem ajuda médica, por quê? Hoje eu atendo lá na infertilidade, na reprodução, pacientes chegam para mim com 40, 42, 43 anos, que nunca teve filho, eu vou investigar, Melissa. Ela já tem tá acontecendo endometriose lá. desde os 15 anos, entendeu? Então, assim, uma coisa é fazer o diagnóstico de endometriose no menos de 15, 16, 17, 18 anos. Outra coisa é fazer aos 43, para aquela que nunca teve filho. Eu vou até reforçar a sua fala, né, com o meu testemunho. Vamos falar assim, né, doutor? Como o senhor sabe, meu médico aí agora, eu menstruei com 8 anos de idade. Na minha época, imagina, 40 e poucos anos atrás, né? Vamos falar, era anormal. Sim, era. Com 17 anos eu tive uma gestação tubária. Exatamente o que o doutor está explicando. Essa gestação na trompa. Precisei passar por uma cesárea. Porque a gente precisa fazer a retirada, né, doutor? E aí já tivemos que perder uma trompa. E aí depois, graças a Deus, eu consegui engravidar e tomando anticoncepcional, mas consegui. Mas já diagnosticada a endometriose. Ali, naquela gravidez tubária. Lógico que isso veio aumentando, piorando depois da gestação do segundo filho, que é, né, a minha menina. E aí eu acabei tendo a esterectomia, que o doutor vai explicar aqui para vocês, que é a retirada do útero. Eu já tinha perdido uma trompa, retirei um útero, tirei a trompa e tirei a outra trompa por causa da endometriose. E mesmo assim, hoje eu ainda sofro com requisto dessa endometriose. Então, gente, é muito sério, porque assim, hoje, graças a Deus, né, um anjo caiu aqui, Deus enviou para falar assim, não, peraí que a gente vai mostrar pra você que agora essa solução. Mas eu vivi, vamos falar assim, dos meus 21 anos, quando Yasmin nasceu, né, doutor? Até agora. Com dores, com incômodos, com problemas realmente de difusões hormonais. Tudo isso por falta de exatamente de um acompanhamento, vou falar assim, mais clínico, mais sério, com uma pessoa que conhece do assunto igual o doutor Anderson. Então, isso é muito sério. Tá normal? Procura, né, doutor? Exatamente, procura, porque uma complicação que é preocupante, sabe, que eu acho preocupante, a paciente chega para mim com esse quadro. Doutora, a nota é 10, é 100, umas falam 200, umas falam 1000. Imagina. Assim, a dor já tá lá no caixão. Que essa paciente deve sentir todo mês, né? Em relação sexual, então, sabe? Assim, é inviável. Elas falam comigo. Doutora, é sem chance. É sem chance, porque assim, a dor é tanta e não dói só, porque assim, às vezes a gente acha assim, menstruou, pronto, acabou. Não, porque menstruou, caiu sangue na cavidade abdominal, aí o seu organismo vai começar a fazer aquele processo inflamatório e a paciente tem o que a gente chama de dispareunia, né? Que é a dificuldade, a dor na hora da relação. Nossa, fala aí começa a ver. Não é? Aí, eu tô com a paciente aqui, né? Parece que a gente até combinou, assim. Eu vou falar de endometriose e vou ter uma modelo. Não, é terrível. Agora, doutor, falando assim, né, da questão da endometriose, que é um dos casos, e é comum, né? Vamos falar assim, não é uma coisa 1 em 1 milhão. Pelo contrário, muito né? Comum, pelo contrário, muito é muito comum. Eu tô impressionado, eu não sei se eu comecei a me ligar mais, sabe, Melissa? Eu tô impressionado com a quantidade de diagnóstico que eu tô fazendo de endometriose. E porque não é entendeu? 1 em 1 milhão, né? Não. Eu achava na minha época que era 1 em 1 milhão, mas depois eu vi tantos casos também de endometriose. Caso, assim, parece que virou a mania da vez, sabe, endometriose. Claro, assim, que a gente recebe indicação, não vai lá no doutor antes, que vai te avaliar e tal, assim, mas eu tenho feito muito diagnóstico de endometriose, sabe? Mas também não é à toa, né, doutor? Virou referência, né, doutor? Obrigado. Virou referência porque é bom médico. Então, igual eu falei, a gente recomenda. Agora, outra dúvida da maioria das pacientes também, que sofrem muito, é com o tal do ovário policístico. Né, com esses cistos aí que acrescenta, seja dentro do útero, seja no ovário. Por que acontece isso, doutor?
Olha, a gente não tem ainda definido assim a causa, sabe? Olha, você tem isso e teve ovário policístico, mas tem algumas teorias, entendeu? Algumas coisas que podem levar ao ovário policístico ou vice-versa. O ovário policístico faz a pessoa desenvolver alguns sinais, tá? Então, eu quero deixar claro para vocês o seguinte. A gente tem que saber diferenciar cisto de ovário policístico. Entendeu? Se você foi ao seu ginecologista e sei lá por que ele pediu para você um ultrassom transvaginal e apareceu lá, presença de cisto no ovário direito medindo 2 a 3 centímetros. Você tem ovário policístico? Não. Aí eu falo o seguinte, gente, por exemplo, vamos imaginar uma manga. A manga que dá um carocinho lá nela e é um cistozinho. Pronto, é a manga com um carocinho. Tá? Já o ovário policístico, ele já parece, a gente vai olhar a imagem, parece um cachinho de uva, entendeu? Ah, legal. São vários cistos. Tá? Ao contrário da manga que apareceu lá, um nódulozinho, um cistozinho lá, tá? Ah, e cisto, doutora Ana, cisto é maligno, é benigno, é câncer? A princípio, não. Tá? Se for um cisto que a gente vê lá a imagem, que por dentro tem água, tem líquido, sabe? A gente chama de cisto simples. A gente tem cisto simples e cisto complexo. Aí vai depender da queixa paciente, do exame de imagem complementar também, né? Sim. Tem um negócio tão interessante que a gente chama de teratoma. É um cisto ovariano, é um tumor. E lembrando também que nem todo nódulo, tem paciente fala, doutor, eu tô com caroço, tô com câncer, sabe? A gente assusta, né, doutor? A gente fala normal, a gente assusta, não, gente. É claro. Olha, parecia um nódulo, um caroço na minha mama. Doutor, eu tô com câncer. Não, nós vamos avaliar, ver direitinho se é mesmo, entendeu? Então, tem uma situação que é até interessante passar pro público, que a paciente, ela começa a desenvolver um cisto, e dentro do cisto começa a desenvolver pelo, sebo, cabelo, dente, orelha. Que isso, doutor? É uma disfunção que tem, que chama de células germinativas. Antigamente, eles iam fazer autópsia nas mulheres, né, que morriam, não sei por quê. Quando eles viam que dentro do ovário tinha cabelo, tinha sebo, tinha dentes, acharam que era bruxaria, entendeu? Jesus! Isso aí é um caso operável, tem que tirar, fazer cirurgia, senão o teratoma vai só aumentando. Então, gente, voltando ao ovário policístico, a paciente pode ter o ovário policístico. Então, a gente vê a imagem, tá lá aquele monte de cistozinho, entendeu? Agora, a síndrome é diferente. O que é a síndrome? É um conjunto de sinais e sintomas. Sinais são o quê? Olha, eu peguei o ultrassom, tô vendo ali. Nossa, o ultrassom da Melissa tá aqui, olha. Eu vi a imagem, tá cheio lá o ovário, igualzinho um caixinho de uva. Melissa, o que você tá sentindo? Doutor Anderson, eu tenho aumento de pelo. No meu busto dá muito pelo. Eu tenho que ficar depilando direto. Eu tô ganhando peso, né? Eu tô ficando obesa. A minha pele, olha aqui, é espinha pura, minha pele é muito oleosa. Eu fico 2, 3, 4 meses sem menstruar, 1 ano sem menstruar, ou então eu menstruo 2, 3 vezes por mês. Aí sim, a gente tem o sinal, que é o ultrassom que eu vi, mais o sintoma que a paciente me falou, entendeu? Então, isso aí é a síndrome dos ovários policísticos. Ah, mas eu posso ter ovário policístico, lá o ovário cheio de cistozinho e não ter a síndrome? Pode. Às vezes está lá cheio de cistozinho, mas é uma paciente magrinha, uma paciente que não tem aumento de pelo, que não tem aumento de peso, que ela menstruou todos os meses, então não é a síndrome, tá? O que pode causar, assim, as complicações da paciente ter a síndrome do ovário policístico? A principal também é a dificuldade de engravidar, entendeu? Porque a infertilidade. Aquele ovário que está igual um caixinho de uva, porque o que acontece é que, vamos imaginar o caixinho de uva. Tá? Eu gosto muito de usar a caixinha, que ajuda bastante a ilustrar. A ilustrar, né? Lá, o óvulo, ele começa a ser recrutado, que a gente fala assim, olha, dentre aqueles milhões, fala assim, olha, é você que vai esse mês, tá? E esse recrutamento é feito mais na parte interna do ovário. Então, à medida que ele vai desenvolvendo para ovular, ele vai se aproximando, sabe, próximo à periferia ali do ovário. Quando ele chega na periferia, está aquele monte de bolha na frente dele. Ah, eu não consigo sair. Então, a gente chama que a paciente tem ciclo anovulatório, entendeu? Aí ela tem ciclo anovulatório, ela não ovula, não menstrua e não engravida. Gente, tá? é muito complexo,
Mas eu fico feliz porque tem tratamento para tudo. Tem Doutora, tratamento. tem tratamento para tudo, né? E chega a ter muita dor paciente que tem esses cisto, esses ovários, Olha, essas a coisas? paciente que tem um ovário policístico, Melissa, normalmente elas não têm dor, não, sabe? Porque o ovário, ele fica aumentado de volume, de tamanho, mas não chega a ficar gigantesco. Agora, ao contrário, é importante também deixar claro. Ai, doutora Ana, eu tenho cisto no meu ovário. Como é que eu vou fazer assim? O que nós vamos fazer? É acompanhar? A gente vai deixar? É cirúrgico? Não é? Vai depender do tamanho e do volume do cisto. Se o paciente chegar para mim com um cisto de 10, eu já tive um paciente com cisto de 20 centímetros, sabe? Então, o que acontece, né? 20 centímetros, gente, aquele cisto ele vai pressionando, né, órgãos ali que estão do lado dele, o paciente começa a ter dor, começa a ter cólica, Sim. entendeu? Então, tem tratamento também, esse aí é um caso cirúrgico. Então, a gente tem lá, por exemplo, acima de 150 centímetros cúbicos, ou então um diâmetro maior que 6, 7 centímetros, é caso cirúrgico, Legal. tá? Não tô falando assim, pode ser, né? Caso cirúrgico. É cirurgia super simples, por vídeo, a gente vai lá, aspira o líquidozinho, pronto, acabou. Hoje a medicina está muito evolutiva, né, doutor? Graças a Deus. Então, assim, as cirurgias de videolaparoscopia, eu já passei por uma, eu falo que assim, gente, é muito tranquilo. É muito tranquilo a recuperação, muito né? melhor. Se tiver essa opção, sempre é melhor, né, sempre doutor? melhor. Sempre é melhor, né? Até por exatamente isso. Agora, mioma. Toda mulher tem medo do tal do mioma. É diferente do cisto. Como que é? É totalmente diferente, tá? Explica um pouquinho aí pra gente. O cisto acontece mais no ovário, né? Agora, o mioma é mais no útero. E também, mais ou menos igual ali a gente viu o desenhozinho da endometriose, a ilustração, o mioma também pode estar localizado em várias partes do útero, tá, Melissa? Então, pessoal, quando o mioma está mais na parte de fora do útero, sabe, ele tem menos problema, dependendo também do tamanho, entendeu? Sim. Às vezes a paciente aparece lá a presença de mioma, que a gente dá o nome de subseroso, quando ele está mais na parte de fora do útero, que não está ali causando compressão de órgão, nada, mioma pequenininho de 1, 2, 3 centímetros, o que a gente tem que fazer? Nada. Mioma não é câncer, mioma não vira câncer, senão a gente tirava mioma de todo mundo, sabe? Há alguns anos atrás, assim, eu já vi, até as pacientes me contam também, que infelizmente aquela questão que a gente está falando de ética médica, tinham muitos ginecologistas, sabe? Pegando esses pacientes aí que tinham, né, miomas de 1, 2 centímetros lá operando, sabe? Mas para ganhar o valor da cirurgia, infelizmente. Mas, gente, não é muito fácil. É a famosa frase assim, útero é só para ter menino e para ter câncer. Tudo bem, não deixa de ser verdade, né? Mas a gente escuta muito isso, né? Útero para gerar ou para ter doença depois. Eu tô com esse mioma aí, 1 centímetro, 2 centímetros, tem esse negócio lá fora, logo, porque é para dar câncer, eu tenho que vir cá, ficar fazendo preventivo, mas mesmo se você tirar o útero, você tem que fazer preventivo, depois tem aí a sua mama, né? Mas tira. Eu falei, não, eu pego lá na minha gavetinha, falo assim, olha aqui o termo de consentimento. Tá? Que pode ter lesão de bexiga, pode ter lesão de intestino, você pode ter uma sepse, pode ter hemorragia, então não é assim. Então a gente tem que ter critérios para partir para a cirurgia. Então, se o mioma está localizado na parte de fora, o mioma pequenininho, belezinha, a gente vai acompanhar. Dependendo do tamanho de 6 meses, ou então quando ela vai anualmente fazer o preventivo, a gente pede o ultrassom. Tem o que chama intramural, que ele está na musculatura do útero, sabe? Também, normalmente, são miomas que não causam nenhum problema para o paciente, não. O problema é quando o mioma, ele está do lado do que eu ensinei para vocês, na parte de dentro do útero, do endométrio. Porque quando vai formar aquela caminha lá, para receber uma possível gravidez, aquele mioma que está empurrando, ele faz um desvio no endométrio, entendeu? Aí a paciente chega para mim com um quadro de hemorragia. Sabe? Então, olha para você ver, pode ter hemorragia. Então, qual que eu faço a diferença assim? Doutora, será que essa paciente está com mioma ou será que ela está com endometriose? Da queixa dela de dor. Porque, normalmente, as pacientes que têm mioma, elas não queixam dor. Elas queixam mais aumento do sangramento, entendeu? E mais também, os miomas que estão mais do lado de fora do útero, a gente encontra eles por um acaso.
sabe? Assim, fazendo ultrassom de rotina e tal, a gente vai lá, olha, você tem um miominho aqui. Agora, essas pacientes que estão com mioma do lado de dentro, né, chega, doutora Anderson, olha aqui, eu tô ficando 10 dias menstruada e minha menstruação normalmente era 3. Peraí, mas aí eu até já adianto assim, Melissa, a paciente chega para mim e fala, doutora Anderson, eu tô com a menstruação que está muito além. Aí eu pergunto, tem cólica? Tem. A nota de 0 a 10 é 9, eu já vou para ressonância, sabe? Agora, olha, doutor Anderson, a minha dor é 1. Assim, nossa, mas é a 0. Mas aqui vem do absorvente noturno, fralda, aí já vou logo pensando já em um mioma, sabe? Então, aí é um ultrassom. Por que eu tô falando isso, gente? É experiência, né, gente? Não tem jeito, né? Nós estamos falando aqui com um expert dentro da área da ginecologia. Obrigado. E nossa solução aí de problemas de dor para mulherada. Por que eu estou falando isso? Porque ficou muito fácil para quem está do lado de cá, Melissa, eu como médico, ficou muito fácil para a gente pedir um exame. Entendeu? Tem a gente tudo tem que pensar por trás, aqui, né, doutor? a gente tem que pensar a preparação, a mente, que eu falo que é até o pior pra gente. Eu passo por isso, eu falo de carteirinha, eu falo, gente, na hora que eu vou fazer essas baterias, a mente fica, a irritabilidade vem, o medo do resultado acontece mesmo, principalmente quando você já passa por alguma intercorrência. Isso é natural, normal. Então, se a gente pode evitar, gente, evita. Evita. Então, e outra coisa também, a gente tem que falar o seguinte, que aqui a gente está falando para público, né, telespectadores de todas as classes sociais, entendeu? Doença não escolhe, né, doutor? Não escolhe então, classe, não escolhe cor, não escolhe nada, eu falo gente. assim com você, não, vai fazer uma ressonância, sabe? Isso aí hoje a gente sabe que um paciente conseguiu uma ressonância pelo SUS é praticamente, assim, impossível. Sabe? Porque conseguir um ultrassom transvaginal comum já é possível, sabe? E as pacientes, por exemplo, a ressonância particular hoje era média de 500, 600 reais. Para quem ganha um salário mínimo, né? Depende também, viu, doutor? Se for com contraste, pode colocar 1.200, 1.300, né? Exatamente, né? Então, assim, isso aí eu tô falando porque, tá sangrando, eu vou pedir ressonância. Não, se eu tô desconfiado de um ultrassom que custa 100, eu vou pedir ultrassom. Primeiro, agora, nossa, né? Olha aqui, você fez ultrassom, mas não tá. Aí sim, olha, vamos ver ressonância, né, alguma coisa. Então, assim, a questão, né, de a gente ter, assim, ética, pouquinho de... mais de cautela para pedir, zelo porque não é só mesmo, pedir. Né, doutor? É mais zelo, nossa, né? A paciente vai ter que sair, correr atrás lá na prefeitura, lá no vereador, lá no prefeito, lá no sei onde, secretária de saúde, conversar com o secretário de saúde. Ela vai ter que pegar ônibus, vai ter que pagar passagem para ir lá fazer o exame, ter o preparo, né? Entendeu? Agora se eu consigo. Aí ela vai voltar para mim daqui a um ano com o resultado do exame. E ela vai ficar um ano sofrendo, entendeu? Claro que a gente também não é adivinhômetro, né? Não, né? A gente não consegue adivinhar assim, olha, você tem isso, eu não tenho raio-x, nem ultrassom na meu olho, nem às vezes é necessário, mas e até lá, o que eu posso estar fazendo para você agora, né? Aliviar, aliviar, até você conseguir aqui pra gente, né, ver o que a gente pode tratar. Mas eu acho que essa consciência, esse zelo, esse amor, esse carinho, doutor, graças a Deus que tem profissionais como você na ativa. Né? A gente não pode também colocar que são todos, mas graças a Deus que a gente tem aí o joio separando do trigo, porque sempre vai existir em qualquer profissão, infelizmente. Então, é o que eu sempre ressalto aqui no Saber Viver. O que a gente mais tem de missão dentro do projeto, né, que é a minha missão de vida, é fazer terapia nas pessoas sem elas sentirem. É estar aqui com personas realmente que a gente recomenda, porque a gente já testou, a gente já viu o trabalho, né? A gente tem essa recomendação, porque é muito complexo, Então eu falo que eu sou muito agradecida a Deus em primeiro momento por ter sido aí gerado Saber Viver nas minhas mãos, né, que é um projeto de Deus antes de qualquer coisa, para que eu possa estar aí fazendo a diferença, trazendo profissionais como o doutor, para estar realmente dando essa sacudida em quem está ali do outro lado nos acompanhando, porque as pessoas hoje estão muito mecânicas. A pandemia, eu achei que tudo que nós passamos iríamos mudar um pouco.
sabe? Assim, veio coisas boas? Vieram. A telemedicina ajudou bastante, fomentou, mas tem casos e acasos, né, doutor? É. As coisas ficaram muito frias também Sim. com a tecnologia. Uhum. E a gente perdeu esse tete a tete, esse carinho, essa atenção, esse bate-papo que é importante numa consulta médica. Então, hoje você vê realmente profissionais assim, mais na quantidade do que na qualidade. É verdade. Então, nós temos que entender, procurar recomendação, joga lá no Google, joga, né, no Dr. Google, como fala, gente, tem sites, tem tudo, Reclame Aqui, tem tudo. Vê referência, liga para paciente que passou, como é que você achou o atendimento? É tão fácil hoje, a gente tem acesso a tanta coisa, né, doutor Anderson? Tanta coisa. E tem acesso, assim, e mesmo tendo acesso, sabe, eu fico muito preocupado com o fato das pessoas assim, terem acesso e talvez não procurar, né? Porque eu vi lá que também as pessoas acham também que é um profissional tão diferente que acaba o cérebro dela colocando um sinal de igual caro. Caro que eu falo de preço, sabe? E é isso que a gente desmistifica. Porque igual o doutor atende uma humanização maior do que qualquer certificado que você tenha. Se preocupa com a paciente, não preocupa com a questão do R-cifrão, vamos falar assim, como muitos se preocupam nessa quantidade em vez de qualidade. Isso te torna um profissional diferente. É por isso que a sua agenda não tem vaga. Gente, tô falando com você sério. Quando eu convidei o doutor Anderson ficou fazendo conta comigo. E ele não é bom de... Ele não é bom de números, hein? Vocês viram ele falando aqui que não é bom de número. Ele assim, peraí, não, mas aí para eu ir para Belo Horizonte, para eu fazer, para eu passar, eu tenho que atender mais 90 pacientes por mês. Como que eu vou colocar 90 pacientes na minha agenda que eu já trabalho sábado? Aí eu falei, não, achei um, agora clone de Melissa Paula agora, gente, outra versão. Porque a gente fica preocupado mesmo, né? A gente tá aqui passando informação e é fato que você vai ter pessoas que vão querer te procurar. E aí a sua agenda, né? Mas eu falo que ele tem horário. Tem sim. Tem, dá um jeitinho, nem que a gente deixe ele de madrugada acordado. Melissa, eu acho que a gente tem que ter mais do que, assim, a profissão, sabe? É claro que eu estava conversando hoje aqui, quando eu cheguei com o Bruno, e ele está falando, a gente começa a pagar a conta no início do mês, quando é dia 30 eu pagar a última, mas no dia 1º o contador já me manda... dorme assim. Já chega já uma lista assim no dia 1º. Então, assim, a gente tem nossas contas, tem meus funcionários para pagar, mas assim, isso aqui que a gente está fazendo, a gente tem que fazer, porque tem gente... Tem que divulgar a informação. Lá eu atendo plano de saúde, eu atendo particular, mas tem gente que não tem acesso. Entendeu? E é isso que encantou na gente. É isso que encantou. Que a gente tem você que realmente vai poder atender todo tipo de público. Sim. Eu tenho certeza que você não vai deixar na mão nenhum dos nossos telespectadores, nenhuma pessoa que está ali passando por uma situação e que precisa ter qualidade de vida, né? São porque situações, nós sofremos muito, viu? Aparecem para mim, sabe, cada situações assim, muito lamentáveis, sabe? Pacientes, e eu vou aproveitar aqui que eu vi que a nossa pauta é endometriose, né, cólica e sangramento, sabe, Melissa? Aí eu quero falar de sangramento em relação ao preventivo, entendeu? Os diagnósticos que eu faço hoje de câncer de colo de útero são pacientes que ou nunca fizeram preventivo, ou passam 2, 3, 4, 5 anos sem fazer preventivo, sabe? Aí eu perguntar assim, mas por que você não fez? E poucas vezes é porque não tiveram acesso, sabe? Porque hoje não é só o ginecologista que colhe preventivo. Hoje a gente tem profissionais, enfermeiras, né? Que colhe, todas as prefeituras, assim, tem lá o postinho de saúde que colhe o preventivo, entendeu? Quando o preventivo dá alterar, isso aí é até uma meta, assim, da Secretaria de Saúde das cidades, né? Olha, vamos ver como é que tá, dos municípios, vamos ver que tá aí, qual a quantidade... Qual a população feminina da sua cidade que tem há mais de tantos anos? Vamos ver quantos preventivos você colheu aqui num mês. Tá pouco. Pode pegar aí as suas agências de saúde e mandar para a rua e chamar o pessoal para vir fazer preventivo. Isso são metas do Ministério da Saúde, entendeu? Então, assim, quando chega para mim, por quê? Eu entrei nesse assunto porque eu lembrei do sangramento. Quando a paciente chega para mim e fala assim, olha, não é mioma, não é cisto, não é endometriose, não é
Nada. Mas de onde que está vindo esse sangramento? De algum lugar tem que estar vindo, né? Aí, vamos lá examinar. Quando eu passo o aparelhinho espéculo, o famoso bico de pato, que eu vejo lá aquela lesão horrorosa no colo, sabe? Que já é uma lesão que chama de vegetante, que já é uma lesão, assim, só de você encostar a pazinha de colher preventivo, ela, a paciente já sangra. Assim, ela fala que está tendo relação sexual, só também ela começa, tem sangramento, começa a ter cheiro desagradável. Perguntar, mas quando você fez surto preventivo? Ah, eu nunca fiz. Ah, tem 10 anos. Mas por quê? Ah, doutor Antes, é menino, é filho, é família, é não sei o quê, é escola dos meninos, tem uma casa, eles almoçam. Assim, não, mas você tem que cuidar de você. Vale esse alerta, né, gente? É muito alerta. Isso, assim, tem que fazer. Outro dia passei no hospital, tinha uma paciente lá de 28 anos em estágio terminal de câncer de colo de útero, isso é muito sério, né, doutor? E a gente tem essa facilidade aí com a Secretaria tem acesso, de SUS sabe? mesmo, o SUS tem essa possibilidade. Agora, doutor, de quanto em quanto tempo é o indicado para uma consulta ginecológica? Isso aí, Melissa, o Ministério da Saúde tem algumas recomendações que eu não uso. No meu consultório eu não uso, sabe? Então, assim, eu vou falar o que o Ministério fala e eu vou falar o que eu faço, tá? No Ministério, o exame preventivo é a partir dos 25 anos de idade, tá? Faz 2 preventivos, e se 2 ou 3 estiverem normais, vai passar para 2 anos, depois de 3 anos. Eu não sou a favor disso. Por quê? Vamos supor que essa criança que apareceu grávida lá de 10 anos, tá? Pegou HPV. Gente, o HPV é o vírus responsável, o vírus mais, assim, maléfico para o colo que faz o câncer. Vamos supor, Melissa, que essa paciente, essa menina, ela pegou com 10 anos o HPV. Até que ela vai chegar aos 25 anos, passou 15. Então, esse vírus vai fazer um desastre, sabe, na vida dela. O que o Ministério fala é o seguinte, não, mas isso é um caso em 100 mil. Eu falei assim, mas é um caso. Mas não deixa de ser um caso. Sabe? Aí, assim, a partir de um normal, 2 normais, e faz a partir de 3 anos. Isso é do Ministério da Saúde. Eu, no meu consultório, faço assim. Teve a primeira relação sexual, a partir de 1 ano a gente escolhe preventivo, tá? Deu normal, é todo ano. É anual. Anual. E a consulta ao ginecologista? Também anual. Anual? Desde que... 6 meses não, doutor? Pois é. Tem paciente que fala assim, assim, é engraçado que no pré-natal, eu tô falando aqui de ginecologia, obstetrícia, Sim. porque, assim, tudo são dois... junta, não tem jeito. Eu falo assim, tinha que ter residência médica em ginecologia e obstetrícia, porque são coisas separadas, a gente faz 2 residências em uma só, uma acaba se junta. Acontece demais, assim, no início você tem filho, você sabe como é que é, as nossas consultas são mensais, depois passa para 15 dias e no finalzinho é toda semana. Uhum. Aí a paciente fala assim, ela vai no pós-parto, depois de 15, 20 dias, aí eu pergunto, e agora, doutor? Eu falei assim, agora você vai voltar daqui a 6 meses. Ela, o quê? Daqui a 6 meses? Não, porque a gente acaba tem um vínculo ali, né? Quando chega no finalzinho, toda semana, sabe? A gente tem aquele vínculo, a gente tem aquele carinho. 6 meses, doutor Anso, já virou da família, tem jeito. Assim, a princípio é anual, né? A não ser que a paciente comece a ter aí alguma queixa, por exemplo, uma candidíase que dá prurido, ou uma gardirerera, uma vaginose que dá secreção com odor, ou então alguma queixa, aparece algum nódulo, aí sim, antecipe a sua consulta, não vai esperar, não, falta 6 meses para a doutora Anza, eu vou deixar aqui, não, vá, procure. Bom, de toda forma, gente, são assuntos e mais assuntos, e que a gente poderia ficar aqui, ó, a noite toda com a doutora Anza, com certeza, mas o que a gente quer reforçar, né, doutor, é a importância de se procurar um profissional qualificado e capacitado,
passar esse alerta para você, mulher que está aí nos acompanhando, ou para você, né, esposo, ou irmão, ou pai, que vê uma mulher aí do seu lado sofrendo com essas incomodações, tanto da menstruação, quanto de dores na relação, ou até mesmo com essas questões aí de alguma intercorrência que pode ter, que candidíase é uma coisa que a gente fala muito e é muito comum acontecer, né, doutor? Até vestimenta, isso também pode afetar. Então, assim, o mais importante é procurar realmente um atendimento. Não deixar passar, né, doutora? É reforçar isso que tá anormal em qualquer situação, procura um médico. Procura um médico. Procura um médico, tá aí nossa indicação com a doutora Anderson, nossa recomendação, inclusive vou me corrigir aqui com o doutor Anderson, tá? Você pode entrar em contato, tem um Instagram também, não tem, doutor Anderson? Tem o Instagram, @dr.andersonazevedo. Tá na tela aí para vocês, ó, isso. Viu? Pode entrar. Pode fazer perguntas. Incomode ele lá, pessoal. Né? Que eu respondo. Incomode ele, que ele responde com o maior carinho. E assim, doutor Anderson, eu acho que é de suma importância você fechar esse podcast fazendo um alerta mesmo, sabe? Porque nós já falamos aqui, nós estamos vivendo um mundo um pouco diferente da nossa criação, né, antiga. Tá tudo muito, muito fácil a informação e, ao mesmo tempo, essa facilidade trouxe uma palavra para não pegar pesado, vamos pensar assim, né? Uma soltura muito dos pais em não achar que devem, né, conversar e fazer essa educação sexual em casa com os filhos. Eu acho que eles estão, tipo assim, não, a internet tá aí, eles vão aprender de qualquer jeito. Então, acho que vale muito você reforçar isso, porque você, mais do que ninguém, vê ali no dia a dia, no consultório, no ambulatório, no hospital, situações que são desesperadoras, vamos fazer assim, e que poderiam ter sido, né, assim, ter tido aí a prevenção. Certo? Queria deixar essas palavras finais aí do nosso podcast para você fazer esse alerta e já de antemão te agradecer, viu, encarecidamente mesmo, pelo carinho, pela atenção, pela dedicação, não só com a família Saber Viver, mas comigo também. E nós vamos trazer, doutor Anderson, ainda muitas vezes, porque tem coluna, tem muita coisa para você acompanhar, inclusive o meu diário de saúde, ele está participando. Então, eu falo mesmo assim, que se a gente for deixar, esse bate-papo aqui vai, sabe, porque é tanta coisa, né? Muita coisa. Esse bate-papo vai aqui pela noite inteira, entendeu? Porque é tanta coisa que eu quero passar, que é tanta coisa, porque assim, quando eu acho que eu já vi tudo na minha vida, sabe, quando eu acho assim, não, agora não tem mais surpresa nenhuma para acontecer, acontece, sabe, cada dia a gente vai pegando experiências e até situações, às vezes, que nem na faculdade, eu já me peguei, assim, em várias situações, eu não aprendi a fazer isso. E a paciente vai lá e fala assim, eu vim aqui para você resolver meu problema, sabe? E a gente tem, assim, que saber lidar com essas situações. E em relação... quando eu fui começar o pré-natal dessa criança, sabe? Na hora eu falei assim, a secretária marcou errado, em vez de marcar para mãe, né? Tava o nome da menina, assim, 12 anos, ou colocou data de nascimento errado. Não, a menina estava grávida, gente. Sabe? Ela não tem noção, além de tudo, ela é mais raquitinha, sabe? Ela é pequenininha, ela não tem noção, assim, sabe? Do que está acontecendo com ela, que ela vai ser mãe, criança, sabe? Né, então, gente, talvez, né, é educar mesmo, sabe? Levar para dentro de casa, igual a gente conversou, doutora Anderson, não adianta, eu não me sinto confortável, eu fico sem graça, sabe? Mas Ari, olha, doutora Anderson, eu não consigo levar em você. Sabe, eu não consigo pagar uma consulta, lá no postinho tá sem enfermeira, tá nada, tá sem médico, tudo. Pede uma amiga de confiança sua, sabe? Ou então um amigo, eu gosto bem de separar, né, gente? Assim, vamos deixar assim... quando é para ser, né, pedir a ajuda de um terceiro, sim, sem ser médico, por exemplo. Eu trato meninas, né, não é que quer dizer assim, a menina tem que ser médica, entendeu? Sim. Não pode, não, eu tô falando assim, olha, eu não sou bacana para conversar com meu filho, mas a minha amiga, a minha irmã, ela é assim, ó, professora nota 10.
vou chamar ela para bater um papo com a minha filha. Ou então, vou chamar meu irmão para bater um papo com meu filho. Ó, colega, vem cá, conversa com o tio aqui, como é que é? Não é tio não, tá, gente? É tio, pessoa de confiança, né? Porque eu fico muito preocupado, Melissa, você não sabe, assim, sabe? A revolta de quando chega uma criança, sabe? Que sofreu abuso, entendeu? Infelizmente, a gente passa muito por isso, né? Então, assim, a educação sexual, quando é uma gravidez, é menos pior. Vamos falar, eu acho que não tem nem como medir. Né? É o menos pior. Assim, uma menina de 8, 9, 10 anos, ela não tem corpo para levar uma gestação, ela não tem mente, ela não tem psicológica, ela não tem preparo, ela não tem nada para levar uma gravidez. Agora, a gente tem que pensar também nas doenças, né? Porque, assim, tem muitas doenças que são curáveis. Piores, né? A sífilis virou assim, sabe? O negócio de sífilis hoje virou normal. Tem sífilis, lá toma medicamento, pronto, acabou. Entendeu? Então, assim, quando é filho, ainda é uma coisa que assusta a gente, né? Mas quando é um HIV, entendeu? Quando é uma doença que não é uma doença venérea, que não tem cura, quando é o HPV, que igual eu falei, que leva ao câncer de colo, sabe? Então, gente, isso tudo a gente pode evitar, né? Com simples olhar, assim, por um lado, não, deixa eu educar aqui meu filho, deixa eu ensinar para ele as maneiras. E se precisar, doutor, está aí também à disposição como sexólogo, para ajudar vocês também, né, doutor? Exato. Não sei como que essa agenda dele dura só 24 horas, uma roda do tempo dele é boa, viu, gente? É boa, eu falo, gente. Espreme que dá. Dá sim. Tem jeito pra tudo na vida, sabe? Só não tem jeito pra morte ainda, exatamente, né? Então, assim, a gente vai apertando aqui, a gente aperta ali. E vamos se cuidar, né, doutor Anderson? Eu acho que o mais importante que a gente deixa aqui desse podcast é realmente se cuidar, se amar e viver uma vida bem melhor, apesar de todas as suas intercorrências com cólica, menstruação, tudo, é possível, tem tratamento, porque, gente, qualidade de vida. Ninguém veio pra cá, Papai do Céu não preparou você para que você também tenha uma vida insustentável com uma coisa tão bela, que é poder aí estar passando por esse processo, né, doutor, da menstruação assim, tudo. Eu acho que o nome do seu programa, eles falam tudo, né? Saber viver. Tem que ter qualidade de vida. Tem que ter qualidade de vida, né? E para isso, assim, a gente tem várias alternativas, a gente tem opções, né? Para você ter uma qualidade boa de vida, você conseguir conviver bem com a sua família, conviver bem, com tudo, né? Com e com a menstruação, né, doutor? E com a menstruação. E com ou sem menstruação. Com, sem, menopausa, com filho, sem filho. A gente vai saber ver, olha, gratidão, viu, Imagina. querido? Gratidão, já fica o nosso convite, vai ter muito bate-papo. E você que tá aí nos acompanhando, gente, gostou desse podcast? Já está aqui no canal para você compartilhar com o maior número de pessoas possíveis, tá bom? Ajuda aí uma mulher que você sabe, uma amiga de trabalho que eu tenho certeza que você vai conhecer e vai falar assim, nossa, essa sofre, viu, tadinha? Viu? Um podcast muito saudável, que lógico, tem muito tema ainda, muito assunto, vocês vão continuar acompanhando isso nas colunas dentro do programa. Lembrando que sábado tem o melhor programa de Minas, programa Saber Viver, às 8h45, na minha, na sua, na nossa TV Alterosa. Deixar um beijo aqui, porque na hora que estava acontecendo o podcast, Dona Aline entrou com aquele cafezinho mágico, e eu não falei do cafezinho da Dona Aline hoje. Então, gratidão, querida, viu, pelo café. Salvou a gente aqui, aqueceu o nosso coraçãozinho. E eu vou ficando por aqui, gente. Sábado tem programa e quinta-feira que vem tem mais podcast Saber Viver. Boa noite, fiquem com Deus, e qualquer dúvida, só entrar em contato com o Dr. Anderson ou com a gente aqui do projeto, tá bom? Beijo, pessoal. Tchau, Dr. Anderson. Com Deus.